Eu estou há 19 anos, né, nessa questão da recuperação, nunca vi isso, viu, doutora Lívia? Nunca testemunhei. Gostaria muito de testemunhar isso daí, alguém que, né, conseguiu voltar a usar a droga moderadamente. Você já viu, Ivanildo José? Então, é que eu sou Ivanildo José, eu vejo a doutora Lívia aqui falar, né, eu estou também nisso há algum tempo, e muitas vezes eu também não sou contra nenhuma outra posição que não seja abstinência total, né, como a doutora Lívia está falando, em uma outra época, com outras coisas, eu acho que é até interessante pensar, eu corroboro com essa ideia, mas eu não vejo isso dá funcionar de forma coerente. Às vezes a pessoa fala assim, mas não precisa internar. Se nós formos pensar, né, tem uma estatística do AA que ele diz entre 12% e 15% de toda a população está acometida com a doença da dependência química. Ok. Quanto que é 12% a 15%? Vamos falar 10% para ficar uma conta redondinha. Né? Nós somos em 200 milhões de pessoas, 10% de 200 milhões são 20 milhões. Não temos 20 milhões de pessoas internadas no país. Então, né, para uma pessoa mais ou menos inteligente, que eu sou essa pessoa mais ou menos inteligente, não me cabe na ideia. Vamos dizer que nós vamos internar, então, 1% de todo esse povo, desses 10% de 20 milhões, vai chegar a 2 milhões de pessoas. O Estado inteiro está dizendo que tem 3 mil vagas. Eu quero saber aonde está todo esse contingente que nós internamos. Né? Aonde está? Né? Se ele está nas nuvens, né? Porque tem umas coisas das nuvens agora que fica bem bacana, né? Que é lá do Google, né? Do OneDrive. Eu acho que estão lá, viu, doutora? Porque as pessoas que defendem que nem todos, mas nós não internamos nem todos, nem somos a favor da interna todos. Todas as pessoas que nos procuram do Tocando Coração, nós conversamos e às vezes dissemos, não é caso de internação. Essa semana, na semana passada, alguém foi passar com o psicólogo, com o Ivanildo. Porque não é caso de internação imediata. Aí as pessoas ficam com essa conversa, doutora, que nós internamos, que nós quem? Né? Eu sou fruto de uma internação. Porque se eu não tivesse sido internado, com certeza, eu não estaria aqui. Com certeza. Eu faço parte daquele público mínimo de internação necessária. Pessoal da Cracolândia, internação necessária. Então, a gente tem que parar com a conversa e eu parabenizo a senhora, né, por trazer essa questão e dizer, nós não internamos todo mundo. A doutora Lívia, ela pontuou de uma maneira muito técnica, muito pedagógica, muito serena, inclusive. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu quero mandar aqui um abraço para a nossa ouvinte, que está a Inês, do bairro da Água Fria. Ela me deu uma bronca aqui dizendo que eu falei de uma maneira um pouco ideológica, né, a respeito da questão do Instituto Osmar Terra. Talvez eu tenha até me empolgado um pouco, peço até desculpas aí se de alguma maneira não gostaram, mas realmente o programa não tem aqui esse viés de ficar defendendo lados partidários, mas o que a gente precisa também colocar aqui em xeque é a informação e a qualidade da informação. Então, quando atacam o ministro que mal chegou, começando a fazer o seu trabalho, já estão dizendo que ele está ultrapassado, que ele não conhece nada do assunto, então a gente também tem que pedir para o pessoal de lá tomar cuidado para, antes de, que é uma característica desse pessoal da esquerda, antes de quererem queimar as biografias, de destruir as biografias, né, que eles respeitem, conversem. Mas eu agradeço a Inês e concordo com ela que esse programa não tem este cunho. O cunho daqui é de trabalhar e tratar realmente da questão da dependência química. Então, o Dr. Mário também deixa aqui uma pergunta para nós, sobre como a família pode perceber os sinais da DQ, né, para descrever ao médico e possa perceber se naquele caso é um caso de internação, né? Ele está perguntando quando a família pode perceber quando é um caso de internação. O Dr. Mário Sérgio Sobrinho
Muito obrigado, doutor Mário, que trabalha um trabalho maravilhoso com a justiça terapêutica. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e na sequência a gente volta. A Inês está dizendo que eu estou piorando. Inês, eu não estou piorando, eu só estou dizendo para você que tem dois lados da moeda, ok? Muito obrigado. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta. Pessoal, voltamos aqui com o programa Tocando em Frente, são 7 horas e 41 minutos. Concorram ao livro A Doença do Alcoolismo, do Paulo Leme Filho, esse jovem mancebo que está aqui ao meu lado. Agradecendo aí a vocês que estão na internet curtindo o nosso programa, Ruth Maria Cordido, Pati Brito, Cacilda Siqueira, Patrícia Franco, Carolina Rocha, Jardim Daniel, uma galera bacana aí, tá? Vocês liguem para nós também para concorrer nesse livro, A Doença do Alcoolismo. Enfim, pessoal, vocês acabaram de ouvir aqui no spot aí, era o Paulo de Abreu Leme. Ele é o pai do Paulo Leme Filho, né? E o Paulo Leme Filho está aqui do meu lado, vocês viram aí essa família na Zona Norte que teve esse contato tão bacana com o Paulo Evaristo Arnes e a Rádio 9 de Julho, uma rádio católica, está aqui também prestando essa homenagem a Dom Paulo Evaristo. E eu sabia que hoje o Paulo está aqui, queria fazer uma surpresa para ele, que ele estava aqui no intervalo, meu pai está falando? Eu falei, Paulo, a gente está precisando de pessoas aí na política que nos ajudem a mexer um pouco nessa questão das drogas, né, a trabalhar em prol das famílias. E o que a gente percebe hoje, infelizmente, é um problema muito sério aí com algumas pessoas que estão atuando. O que você acha? Por que você nunca pensou em entrar nessa área? Você que tem aí talvez uma experiência tão bacana, está com o movimento Vale a Pena. Olha, eu acho assim, Ivanildo, eu acho que é muito importante que a questão da dependência química, que nós estamos discutindo hoje aqui, por exemplo, e como a gente pôde discutir ao longo desse ano, pelo menos, que eu estive aqui, mas tenho certeza que o Tocando em Frente vem abordando essa questão, a gente fala de uma questão de saúde pública. Quando as pessoas falam que o alcoolismo, a dependência química é um problema de saúde pública, eu não acho que ele é um problema de saúde pública, eu acho que ele é o problema de saúde pública. Isso que a doutora Lívia está comentando com a gente aqui, tantos assuntos importantes, isso é o maior problema de saúde pública do Brasil. E ele precisaria ser tratado como tal. Eu acho que a gente tem que ponderar e pensar a respeito do que a gente vai querer fazer com relação a esse assunto. Quem vai levantar essa bandeira, eu acho que é até uma questão menor. O importante é que alguém o faça. Pode ser, tem pessoas que estão com condições para levar isso à frente. Agradeço você ter falado no meu nome ao tocar nesse assunto. Tenho certeza que você, assim como todos os demais aí que conhecem a gente, fazem isso com muita estima, muito carinho, muita consideração. Isso é uma questão para a gente pensar, mas o nome é de menos. O importante é que alguém faça isso, que alguém comece a colocar a dependência química onde ela merece estar, que é o principal problema de saúde pública. E nesse sentido a gente tem que pensar juntos para ver se a gente consegue fazer alguma coisa melhor para tocar em frente essa questão. Que bom. Meu voto é seu, tá? Se você se candidatar aí, pode deixar que... Não, tem muita gente boa aí, eu tenho certeza que vai pensar muito e vai tentar levar esse assunto adiante. Tem muita gente, o importante é ter alguém que faça. Eu tô muito cansado, sinceramente, mas eu não perco a minha fé. Pessoal, olha só que interessante, um rapaz que vive lá na Cracolândia, né, ligou para nós aqui, no programa Tocando em Frente, disse que está cansado da guerra de teorias, né? E quando começará a ação, né? Então, olha só, alguém que está lá na Cracolândia falou que ouve o nosso programa, o programa Tocando em Frente. Eu mando um abraço para esse jovem que está lá, né, o José. José, estamos juntos, precisando, estamos aqui, tá? E o doutora Lívia, falando de internação involuntária, Cracolândia, e olha só esse rapaz dizendo isso, né? Está cansado de teorias, eu também estou cansado de teoria, quero ação. Quando começará a ação, o que a senhora pode falar sobre esse jovem que ligou para nós, sobre a internação voluntária, Cracolândia? Bem, se ele diz que ele está ali na Cracolândia, observe ao redor, ali tem uma tenda que o Cratod instalou, que é o chamado consultório de rua.
né, que é um trabalho bacana que já vinha acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é o chamado Outreach. Então as pessoas estão ali por perto oferecendo ajuda, né? E mesmo que talvez ele não consiga localizar de alguma forma, e está ali fácil, mas digamos, ali perto na rua Prates tem o Cratode. O Cratode está aberto 24 horas lá todos os dias para atender as pessoas que queiram buscar tratamento. E a partir da entrada, ou através da tenda, ou através do Cratode, é possível, né, passar numa triagem e aí o médico ali vai avaliar, né? Como tem situações importantes, não é só a questão da dependência química, tem as comorbidades psiquiátricas também, e tem as comorbidades clínicas. Por isso é tão importante, nesses casos, uma internação num primeiro momento. Então você terá ajuda sim, dê uma olhada aí por perto, procure, que você vai verificar. E como que a senhora fala, a questão da internação involuntária? A questão da internação involuntária é o seguinte, muitas vezes o paciente dependente químico ou a paciente que é dependente química não está em condições, justamente por causa do uso nocivo da substância, que altera a mente, ela não consegue acessar a zona do córtex frontal, que é a zona da crítica. Portanto, como que essa criatura pode decidir se ela precisa ou não de tratamento? Então, ela está em situação de risco. Quem ao lado dela estiver vendo essa situação, então é um dever de humanidade, né, de levar essa pessoa para uma internação. Então, por isso, é importante fazer uma internação involuntária, que aí o familiar que está observando que esta pessoa não está em condições de decidir, mas ela está em situação de risco, ela precisa, então, que esse familiar faça uma internação involuntária. E as pessoas que não souberem como fazer, elas entram em contato também com o Cratode, que tem um setor jurídico, que pode explicar como é que funciona. Então, o familiar solicita, o médico avalia e entra com uma internação involuntária. E isso, muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas não vai resolver porque ela está sendo forçada. Acontece que ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. E muitas vezes, na internação, as pessoas, depois de passada uma semana que ela está bem, sem a droga, já está mais estabilizada, passa a ser uma internação voluntária. E a pessoa agradece. Exato. Eu já tive paciente compulsório e que, passado um tempo, né, ele falou, poxa, se eu soubesse que era assim, eu já tinha vindo antes. Né? Porque as pessoas têm uma ideia de que parece que a involuntária compulsória, a pessoa cárcere privado, fica numa solitária. Então, mas não é essa aquela ideia antiga da luta antimanicomial. As pessoas ainda pararam nessa ideia lá atrás. Os manicômios não existem mais, mas as pessoas parece que pararam também, né? Precisa aprofundar, estudar um pouco mais, sair da superfície e não fazer confusão entre luta antimanicomial e reforma psiquiátrica. São coisas diferentes. Né? Então é importante, a pessoa precisa do hospital psiquiátrico, que é o local adequado, especializado para atender a dependência química. Casos graves. Os casos graves. E claro, a dependência química, ela não vem só purinha dependência química. Ela tem as comorbidades psiquiátricas, vem com um transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, etc. E as comorbidades clínicas. Esses são os sintomas e os sinais daquilo que a família pode descrever ao médico para que ele possa perceber que naquele caso seja a internação. E essa é a pergunta do Dr. Mário Sérgio Sobrinho, né? Que sinais e sintomas a família precisa perceber para orientar, para trazer para o médico? Bom, boa noite, Dr. Mário Sérgio Sobrinho, um maravilhoso trabalho que faz com a justiça terapêutica e que ajuda, né, ao invés
de um dependente químico acabar indo para uma situação de um processo jurídico, num determinado momento ali há uma opção entre ir para o tratamento, né, ao invés de entrar num processo. É um trabalho brilhante do Dr. Mário Sérgio Sobrinho. Na questão de quais são os sinais, obviamente os pais já devem ter percebido que alguma coisa está errada. Então, esse filho começa a faltar à escola, ter notas baixas, começa a sumir daquele ambiente familiar, começa a se vestir de outra forma, começa a ficar agressivo dentro de casa. E muitas vezes isso pode parecer uma fase ali da adolescência, mas os pais vão perceber, eles sabem que a coisa andou um pouco mais, né? Procurar também saber na escola, com que amigos que anda, enfim, e observar o que está acontecendo com esse filho. Ele está comendo bem? Olhando para ele, os olhos estão vermelhos, né? Uma série de situações que podem dar sinais visuais, mas é importante também levar ao médico para fazer exames, né? Uma testagem resolve de imediato saber como é que está esse menino. E aí as pessoas falam assim, testagem? Que horror fazer uma testagem. Poxa vida, para qualquer doença, eu faço um exame de sangue para saber se eu sou diabética. Por que eu não posso fazer uma testagem para saber se tem uma situação dessa? Porque a dependência química é progressiva. Por que eu não posso Meu fazer filho está ferrado, testagem? Porque eu vou... Os meus têm 5 e 4 anos, eu já vou fazer testagem já. Eu vou falar para o moleque, no geral adolescência. Não, mas, doutora, é interessante isso, porque em outros países é até natural, é comum isso, né? Isso é interessante. A pessoa que tem uma doença, algum tipo de... vai fazer um teste. Mas caro isso, ou é um preço acessível? Como é que funciona isso, doutora Lívia? Estou extremamente interessado nesse assunto. Testes rápidos. Então, os testes rápidos têm N testes rápidos, mas os mais simples, eles não são tão caros, é possível fazer. Então, como aquele de farmácia, né? Até de farmácia, então dá para comprar, não tem problema nenhum. É uma coisa bem simples mesmo. Até é um teste de urina, a gente fazia isso como protocolo nas antigas moradias assistidas, né? E a gente fazia isso daí. Então é muito simples, é como se fosse um teste de gravidez. Isso. Agora, o teste de gravidez você pode fazer, mas você não pode fazer um teste como esse, né? Então, você está testando para verificar se existe uma doença e que ações você deve tomar. Mas é importante, se começa a ter alguma desconfiança em relação às drogas, muito provavelmente a coisa já andou um pouquinho, e eu penso que seria importante mesmo levar ao médico, fazer alguns testes, conversar, né? E verificar como é que está isso daí. É bom pegar precocemente, lembrando que é uma doença progressiva, antes que a coisa... Prevenção, né, doutora? Prevenir o agravamento, exatamente, né? E olha só, gente, quantas coisas aqui que nós estamos conversando que demonstram o quanto nós estamos atrasados naquilo que se refere à questão da dependência química. Muita ideologia e pouca atividade ou ação proativa para que a gente consiga realmente transformar a dependência química numa questão menos preconceituosa, menos estigmatizada e falar disso como uma doença. E eu vou falar, o José Aguiar que ligou de novo, de 59 anos, aí ele falou, fala se quiser, vou falar. Ele falou assim, agradece, mas diz que essa tenda é trampolim eleitoral. Enfim, o José Aguiar, que está lá na Cracolândia, enfim, está dando a opinião dele. O legal aqui é a gente está podendo falar de coisas que realmente geram também algumas discussões. Olha só, mas José Aguiar, tamo junto, cara, se precisar, tamo aqui, campanha tocando coração, ligue para nós, vamos trilhar um caminho juntos. E doutor, o Alex pergunta assim, se a doença é progressiva, tem como diminuir a quantidade de drogas? Não tem como diminuir a quantidade de droga. Com droga ela progride, sem droga ela para, estaciona.
assim. E olha, atesto a minha experiência é empírica, né, não científica, de doente, que é assim mesmo. Doutora, repete de novo. Com droga, a doença progride. Sem droga, ela estaciona. E ponto. Com droga, a doença progride. Me parece um pouco óbvio, mas as coisas óbvias devem ser faladas também. Mas eu também gostaria, às vezes eu falo assim, eu gostaria só de tomar uma taça de champanhe no final de ano, só isso. Uma vez por semana tava Mas bom, eu não já, consigo, doutora, parar depois. Eu vou arrumar tanta confusão na minha vida, na vida dos outros. E nem né? cerveja sem álcool, como o pessoal fala Pois por aí. é. Porque a cerveja sem álcool tem álcool. Não dá pra fazer cerveja Doutora, também sem isso. Eu vou contar um fato, mas muito curtinho aqui, para as pessoas entenderem o que é, né, que eu chamo esse barato, que é um barato. E eu fui viajar com a minha esposa lá para Aparecida, e eu dizia, ela queria tomar alguma coisa, ela perguntou lá pro garçom, não, mas o que tem e tal e tal? Ela falou, mas tem um suco de uva. Mas suco de uva? Eu falei, só suco de uva. Não esquenta a cabeça. E comecei a incentivar ela, levar ela para uma euforia, né? E depois eu disse, agora você pode tomar. Mas antes de tomar, você tem que cheirar. Você tem que fazer o ritual, balança e tal. Aí depois que ela terminou uma garrafinha de 200, 300 ml, ela estava de fogo. Ela dava tanta risada que parecia brincadeira. É isso que eu digo, né? Memória não se apaga com borracha. Né? Por isso que essas teorias do controle é só para quem não tem a doença, infelizmente. E de qualquer maneira, viu, Ivanildo, eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente que nós temos que preservar um pouco a cultura do diálogo, a cultura da paz, a cultura da reflexão conjunta, sem radicalismos e sempre sabendo ouvir o outro. É importante. A verdade, ela não é monopólio de ninguém e a gente tem sempre que saber levar o diálogo. Olha, vou aqui ler um trecho do livro do Paulo Leme, Origens Imemoriais. No momento, há uma terrível luta entre ele e o médico. O médico está lutando por uma teoria. O homem está lutando por sua vida. Oscar Wilde. É isso aí, eu acho que isso reflete bem o que a gente falou. A gente fala de guerras de teoria, e se alguém perder, perde a teoria, né? Agora, o doente, esse perde a vida. Se morre, né? Eu diria para o Aguiar, não se importe se é político ou não. Vai lá e se dê uma chance. Você vai ver que as coisas vão mudar. Isso e aí. procura o programa aqui, que com certeza, se você quiser ajuda, nós vamos te ajudar. Se você quiser. 7h58, minutos, estamos encerrando o programa. Quero aqui deixar agora o microfone aberto para um minutinho de vocês darem seu adeus, seu tchau, até mais. Deixa o telefone, contato, enfim. Fala do movimento. Não, eu queria agradecer a todos, agradecer a doutora Lívia, agradecer os nossos Ivanildos, agradecer a todos que colaboraram, o Alex, a Manuela. Enfim, acho que foi muito legal esse programa. A gente falou um pouquinho de moradia assistida, muito en passant. Isso mereceria mais um programa, mais vários programas, porque eu acho que é uma etapa da dependência, da recuperação muito importante. Às vezes a gente pensa na internação, mas a internação é o começo, né? A recuperação é para o resto da vida. Como é que vai fazer depois? Vai ficar a vida inteira internado? Não vai dar, né? Então eu agradeço a todos, muito obrigado e até breve. A moradia assistida é essencial, o doutor Edmur, que foi meu chefe na moradia assistida, espetacular, e quanto a gente precisa, porque ao sair da internação fica um vácuo muito difícil deles se manterem sóbrios numa abstinência precoce. Precisamos urgentemente. E, doutor Osmar Terra, estamos juntos. Tenha certeza que tem uma legião de família e profissionais que trabalham arduamente, com todo esse barulho em cima do nosso trabalho, mas estamos juntos e tudo vai dar certo. Gente, um abraço, Rodrigo, que Deus te abençoe. Nena, fica firme, nós estamos juntos, viu, Nena? Lá do Rodrigo. Rodrigo, nova história. Isso mesmo, Rodrigo, estamos rezando junto com você. Doutora Lívia, o doutor Miguel te perguntado sobre uma pessoa com surto de esquizofrenia, né? Onde pode levar? Existe internação para esses casos? Sim, existe. Lá no CAISM Água Funda. Ok, CAISM Água Funda, deixaremos aqui para você o contato. 20 horas, encerrando o programa, agradecendo imensamente a participação e vocês, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, AM 1600 e do programa Tocando em Frente.
Fique agora com o programa Cidadania em Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Um grande abraço para o meu filho Gabriel.